Meio roxo. Só pela cor da sacola você fala mal. Quem é? Hello! Tá, conta pra mim. O que você tem pra me contar? Cara, essa é uma pergunta muito difícil. Muito bem. Eu acho que eu vou contar a história de uma realização de infância que eu tive, que marcou muito a minha vida, me marcou muito naquele momento e me marcou muito depois. Me levou muito a ser a pessoa que eu sou hoje, né? Foi mais ou menos em 2006, só para contextualizar. Eu sempre fui uma criança muito hiperativa, muito enérgica, sempre gostava de gastar energia, andar pulando pela rua. Eu lembro que meu pai costuma contar que quando eu era mais novo a gente andava pela rua e ele ficava brincando, porque como eu pulava muito pela rua, saía correndo, ele falava: Bruno, anda igual gente. E aí eu falava chorando: não, pai, mas eu sou gente. E enfim, então eu gostava muito de gastar energia. E eles nos colocaram para praticar esporte muito novo, assim, por volta dos 6, 7 anos mais ou menos a gente começou a praticar esporte para gastar essa energia e focar essa energia em alguma coisa produtiva. E eu fiz muita coisa, fiz basquete, fiz futebol, fiz natação, fiz vôlei e fiz ginástica olímpica, que foi uma das minhas maiores paixões quando era pequeno e era muito sensacional. E depois a ginástica olímpica começou a ficar muito sério. Eu estava gostando muito, começou a ficar muito sério e isso começou a me dar um pouco de medo. E aí eu um dia resolvi parar. Parei de fazer ginástica olímpica e fui só estudar. E em 2006 nós fomos para a igreja. Meus pais nos deram uma criação um pouco mais religiosa, nós fomos para a igreja. E a igreja ela tinha um grupo de artes, um grupo de teatro, dança e circo. E eu, por sempre enérgico, parei de fazer as coisas e comecei a me interessar, comecei a ver um pouco essa questão da dança, comecei a ver esse grupo, me interessar um pouco por arte e por isso. E um dia resolvi começar a dançar na igreja. E tava me dando bem, era movimento e tava gastando energia e conseguia me expressar porque queria me expressar, queria falar algumas coisas que eu não conseguia falar em voz alta por ser por ter 2 irmãos, nós somos em 3 filhos, então às vezes a criação era um pouco dividida, então às vezes não por opção, não culpo os meus pais, mas às vezes acontecia algumas situações que alguém se sentia um pouco apagado. E eu queria me expressar e comecei a me expressar através da dança. Paiacém, não é? Paia? Paiacém. Deixa escrito. Vocês? De acém. E tinha um professor desse grupo que ele dançava fora da igreja, né? Ele dançava fora da igreja e gostava muito de mim, a gente era muito amigo e tudo. E um dia ele comentou: olha, eu danço numa academia e vai ter uma seletiva para um evento que a academia vai fazer. E eu acho que você dança muito bem, acho que você devia participar. E até então só dançando na igreja, né? Eu falei: ah, tá bom. Era novo, não tinha medo, não tinha vergonha de nada, vou arriscar. E fui, lembro que fomos meu irmão e eu. E meu irmão nunca foi muito assim da dança, mas quis arriscar também. Porque além de ser 2 irmãos, nós somos gêmeos. Então tem aquela coisa de fazer os 2 sempre fazendo alguma coisa junto. Então tem que andar junto, tem que fazer a mesma coisa para não dar problema. E nós fomos, né? Eu cheguei lá numa academia, nunca tinha entrado numa academia de dança na vida. Eu cheguei lá numa academia linda, toda elitizada, gigantesca, assim, uma sala com espelho gigantesco, eu assim, espantado, olhando assim, vendo aquela coisa pela primeira vez e um mundo completamente diferente do meu, né? E fui participei passei o dia lá, super despretensiosamente, e aí o dia foi super despretensiosamente, eu só queria ver pra ver o que era. Só que quando acabou o teste eu saí de lá, eu comecei a ficar empolgado. Comecei a ficar animado, falei: nossa, seria legal, né? Nunca tinha feito isso, deve ser legal. E eu não sabia pra que era. Eles não falaram depois. Eles devem ter chegado a falar pros meus pais ou alguma coisa assim, mas eu mesmo não sabia pra que seria, o que seria o evento depois, né? E comecei a ficar empolgado à noite, dormir. Lembro que não dormi à noite porque eles iam, acho que
o teste foi na sexta-feira, eles iam passar sábado e domingo analisando, e domingo para segunda-feira, mais ou menos, eles iam dar o parecer, né? E aí a gente tinha que voltar lá na segunda-feira. Aí eu lembro de voltar sozinho na segunda-feira e ver meu nome lá aprovado, né? E fiquei super feliz, super empolgado, até porque eu fui sozinho, depois meus pais estavam trabalhando. Então a partir daí começou um pouco a minha independência, né? Um pouco mais da minha independência dos meus pais, e fui aprovado nesse teste. E depois quando eu fui saber para o que era para fazer parte do corpo de baile do Criança Esperança, de 2006. Então eu fiz parte do corpo de baile do Criança Esperança de 2006, foi uma experiência muito incrível. Nessa época eu morava em Campinas e as apresentações, a gravação e tudo mais era em São Paulo, e eu, uma criança de, acho que 2006 eu devia ter 11 anos mais ou menos, viajando sozinho todo dia para São Paulo com o grupo da academia, né? Mas sem meus pais, sem meus irmãos, sozinho assim, vivendo a vida de ir para São Paulo todo dia e fazer os ensaios. A gente tinha ensaio na academia e depois ia para São Paulo, depois voltava, às vezes tinha mais ensaio na academia, então a gente às vezes ficava o dia inteiro ensaiando. E conhecer pessoas famosas que eu só via na televisão, assim, foi uma coisa muito sensacional. Eu lembro de um dia que a gente estava lá no Ibirapuera, que o show era no Ibirapuera, e teve uma artista que se disfarçou, né? Ela colocou boné e óculos e foi falar com a gente, porque os artistas não podiam falar com a gente. E ela chegou na arquibancada para falar com a gente, conversou e passou ali um tempinho com a gente conversando. E eu, sem conhecer, passei ali conversando, contando história também, e no final a gente foi descobrir descobrir que era a Cláudia Leite, que foi lá falar com a gente. E foi muito bacana, foi uma experiência sensacional, e acho que é isso. Cara, foda. Não fazia ideia disso, mano. Que doido.